Olá, hoje no programa vamos falar sobre a carreira de advogado de direito do consumidor. O que faz este profissional, como é o mercado de trabalho? Será que esta é mesmo uma carreira promissora para os profissionais do direito? Eu e a estudante Ângela Ramos viemos no escritório de advocacia aqui em Brasília para descobrir tudo isso aí para você. Será que a gente consegue, Ângela? Espero que sim. Eita, então vamos lá tentar você também com a gente. Como é que é o mercado de trabalho para esse tipo de profissional? Fazer pós-graduação é fundamental para trabalhar nessa área. Quais os tipos de clientes que o advogado de direito do consumidor pode atender? Ângela, eu gostei dessa sua camisa, viu? Gostou? Gostei. Ficou feliz com a compra? Demais, achei uma ótima aquisição. Olha só que interessante, o direito regula tudo mesmo. Se a Ângela não tivesse ficado feliz com esta compra, ela teria o direito ao seu favor, o direito do consumidor, garantido pelo código que leva o mesmo nome. E ninguém melhor que um especialista neste ramo para orientar consumidores e empresas. A profissão te interessa? Então, vem com a gente conversar com o advogado Paulo Roque, craque no assunto há 10 anos. Queremos saber tudo o que faz um advogado na área de direito do consumidor. Agora, Paulo, essa é uma área relativamente nova, tendo em vista que o Código do Direito do Consumidor também é novo, nasceu em 1990. Tem campo para esse profissional? Você tem hoje os juizados especiais. Boa parte das demandas dos juizados especiais são compostas de quê? De direito do consumidor. Certo. Então, e você tem as questões administrativas de direito do consumidor. Agora, você tem um outro lado do direito do consumidor que nós fazemos muito aqui no escritório também, envolvendo fornecedores. Fornecedores, você diz empresas. Empresas. Você faz um trabalho voltado para o direito do consumidor, dando orientação à empresa de como proceder nas chamadas relações de consumo. Por que isso? O especialista em direito do consumidor, ele consegue detectar perante a minha empresa problemas que ela tem na sua relação com o cliente, problemas jurídicos, que um especialista normal em direito contratual, em direito empresarial clássico não conseguiria. Ele teria normalmente dificuldades em identificar, porque ele vai fazer a avaliação da relação de acordo com os paradigmas normais do direito empresarial, do direito contratual clássico. Certo. E o direito consumidor permite identificar, o especialista ele consegue identificar melhor esses problemas que a empresa tem na sua relação com o cliente. Então é assim que nós somos chamados. Por exemplo, nós atendemos aqui multinacionais, nós atendemos empresas de telefonia. O que elas querem? Elas querem evitar demandas. Claro. Então elas estão com alguns procedimentos, lançam algumas promoções e elas pedem para nós avaliarmos se essas promoções, como é que elas estão relacionadas com o direito do consumidor. Se há alguma ofensa ali ao direito do consumidor. Prevenção total. Prevenção total. Para evitar o quê? Para evitar problemas. Claro. E esse trabalho tem dado resultado. A resposta das empresas que nós atendemos para esse tipo de trabalho tem sido muito satisfatória. A relação de consumo é formada por um consumidor e por um fornecedor. Não tem. Se não existe o fornecedor, não tem como ter relação de consumo, ainda que exista o consumidor. Eu posso ter consumidor e não ter fornecedor. O produto Por exemplo, o produto em si não é importante. Porque o mesmo produto pode ser objeto de uma relação de direito comercial, de direito civil e de direito consumidor. Exemplo. Alguém vai numa concessionária e compra um carro. O fato dele ter ido à concessionária comprar um carro não quer dizer que houve uma relação de consumo. É preciso saber quem foi à concessionária comprar um carro. Foi uma empresa de táxi? Se for uma empresa de táxi, pelo artigo 2º, ele não é consumidor. Por desenvolver atividade com finalidade lucrativa. Ele vai usar o carro para finalidade lucrativa. É um instrumento dele para o exercício de sua atividade. Ainda que naquele momento ele esteja comprando um produto. Ainda que ele esteja comprando o produto, mas ele vai comprar aquele produto para utilizar na sua atividade fim lucrativa? Então ele ali não é consumidor. E aí qual outro ramo do direito que... Aí o direito civil, direito empresarial, etc. Mas não entra o direito do consumidor.
A Lei 8.078, que ficou conhecida como Código do Consumidor, entrou em vigor em 1990. Ela mudou a relação entre consumidores e fornecedores que até então não tinham uma legislação específica para regular as demandas. Desde então, o Código ganhou força e reconhecimento internacional como uma das leis mais completas sobre as relações de consumo. Quem quer atuar nessa área pode se sustentar somente fazendo causas na área de direito do consumidor? Pode. Perfeitamente possível. Por exemplo, advogado recém-formado que queira se especializar em consumidor. Ele tem condições? Tem. Sobretudo porque ele é recém-formado, ele tem que ter uma estrutura barata. Geralmente ele começa só. É possível ele se manter e ter uma renda razoável fazendo só causa de direito do consumidor? Tem. Agora, no escritório, como cresce, como o nosso, ele não pode sustentar apenas com uma área. Hoje, a maioria dos escritórios é muito difícil. Hoje, no Brasil, você vê um escritório que só se dedica a uma área. Então, por que isso? Porque é evidente que os custos do escritório são custos permanentes. Você tem a carga tributária e você pode, sim, conseguir congregar algumas outras áreas, sendo especialista em várias áreas. O escritório pode ser genérico, mas o profissional pode ser especializado. Pode ser. Você tem no escritório vários profissionais e cada profissional voltado para uma área de especialização. É o que acontece aqui no escritório. E um dos advogados que trabalham aqui neste escritório é o Rafael. Ele começou ainda como estagiário quando era aluno do Paulo Roque. Foi fisgado na faculdade e se apaixonou pelo direito do consumidor. Eu acho assim um dos ramos do direito mais interessantes, é a questão da norma jurídica ter como principal fundamento tentar equilibrar uma relação que tende a nascer desequilibrada, porque de um lado você tem um fornecedor que tem todo o aparato técnico, tem todo o aparato econômico, tem toda uma estrutura por trás, e do outro lado o consumidor, um leigo juridicamente, um leigo tecnicamente, e uma pessoa hipossuficiente que está ali precisando contratar. Como é que é o seu dia a dia? Os clientes são divididos por advogados, cada advogado cuida de um cliente específico, até para aproximar e estreitar a relação. E cada advogado tem um estagiário que o auxilia, ou advogados trabalham em dupla para aprimorar sempre o serviço prestado. E mesmo com toda essa estrutura, tem correria pela frente? Demais, porque tem até uma brincadeira que fala que advogado não tem vida, tem prazo, né? Então, a gente está o tempo todo correndo porque a demanda não para. Paulo, o que é interessante é que o Rafael é seu ex-aluno. Olha, fiquem de olho nos professores. É porque você observa, sobretudo, a postura das pessoas. A capacidade delas terem disciplina. Então, hoje, um problema sério da falta de profissionalismo é a pessoa não ter disciplina. Fica aí a dica e daqui a pouco você confere as ações que chegam até esse profissional e as perguntas dos estudantes. Você não pode perder. Enquanto isso, mande sua sugestão pra gente. Eu volto já já.